Olá, meus amores! Vamos começar nossa aula de hoje com a correção da aula passada. Então, pegue aí o livro de vocês e abram na página 65 e 69. Nessa primeira questão, é para vocês completarem o espaço vazio, com essas palavras desse quadro. Então, vamos lá. Na letra A diz o seguinte: quando as estão bem carregadas. Então, quem é que pode estar bem carregada? Seria a palavra chove, evapora, nuvens ou vapor de água? Então, seria nuvens, porque ficaria assim, Quando as nuvens estão bem carregadas, acontece o quê, Coloca essa palavra, chove. Na letra B diz, o sol aquece a água que, espacinho, dos oceanos e rios formando o. Então, o sol pode aquecer a água que faz o quê? Que a água evapora. Quando a água evapora, ela forma o quê? Vapor de água, muito bem. Na letra C diz, na atmosfera o vapor de água se condensa formando as... Então, quando o vapor de água sobe para a atmosfera, né, condensando, elas formam o quê? Forma as nuvens, porque a partir daí acontece a chuva. Parabéns! Agora a gente tem que olhar essas imagens aqui, e tem que dizer, agora indique qual frase acima corresponde a cada imagem abaixo. Então, vamos ler a frase e colocar a melhor representação dessas imagens aqui. Na letra A diz o seguinte, quando as nuvens estão bem carregadas, chove. Então, qual dessas imagens a gente percebe que as nuvens estão carregadas e estão chovendo? Está chovendo, aqui, Parabéns. Nessa letra B, o sol aquece a água que evapora dos oceanos e rios, formando o vapor de água. Então, dessas duas imagens, qual é que o sol está bem quente, fazendo com que a água dos oceanos evapore? Então, é a letra B aqui. A C vai dizer, na atmosfera, o vapor de água ele se condensa, transformando em nuvens, né? No caso, seria aqui, a formação das nuvens aqui, para depois existir a chuva. Na segunda questão, ele diz o seguinte, indique em que situação do ciclo da água ocorre. Então, eu quero que vocês tenham bastante atenção aqui, porque nessa questão muitas pessoas tiveram dúvida. Nós temos vários estados físicos da água aqui embaixo, que eu vou colocar tópico por tópico para vocês entenderem melhor, né? Para vocês responderem essa questão, vocês deviam ter prestado atenção nessa explicação da videoaula do professor da aula passada, que ele explicou o processo todinho do ciclo da água, tá certo? Aí vocês vão dizer aqui, vocês vão falar em que momento na natureza acontece a condensação. Mas para a gente falar, eu tenho que saber primeiro o que é condensação. Vocês lembram? Condensação é a mudança do estado físico do gasoso para o líquido. Como assim? Gasoso quer dizer que a água está em forma de vapor e líquido está em água. Então, está na forma de vapor, passou para ser água. Então, em que momento aqui acontece isso? Acontece nesse momentinho aqui, onde existe a transformação do vapor em gotículas de água. Então, vocês colocariam só isso, tá certo? A outra, evaporação. Vamos entender o que é evaporação. É o processo onde a água está na forma líquida e passa para o gasoso. Então, a água ficou em vapor. Aonde acontece isso aqui, nessa ocasiãozinha aqui, a água dos mares, né, é aquecida pelo sol e evapora. Então, em resumo, ficaria aí assim, transformação da água dos rios em vapor. A outra, fusão. Fusão é do sólido para o líquido. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos na forma de gelo e vai transformar, derreter e ficar em água. Então, em que ocasião acontece? Acontece aqui, quando o quê? Existe a transformação, né, do derretimento do gelo, né,
em água. Então, lá naquelas partes, né, de lugares, né, que é muito frio, quando, né, em algumas ocasiões acontece lá o derretimento de alguns gelos, né? Então, é um momento em que o gelo derrete e se transforma em água. E a solidificação, nós temos que entender primeiro o que é solidificação, né? Que é a mudança do líquido para o sólido. Então, a água se transformou em gelo. Então, na natureza, onde isso acontece? Nesse momento aqui, ó. Quando a água ela pode se transformar em quê? Em gelo ou em granizo. Tá certo? Deu para entender melhor? Nessa terceira questão é para explicar o seguinte, ó, a relação entre as chuvas e as mudanças do estado físico da água. Então, se prestasse atenção à explicação do ciclo da água, vocês saberiam responder. Ó, a chuva está muito relacionado com os estados físicos da água. Olha a chuva acontecendo aqui e olha os estados físicos da água todos aqui, ó. Então, ó, percebam porque as chuvas, ó, acontecem quando as nuvens são carregadas, né? Aí quando elas estão bem carregadas, aí começa a chover, ó. Mas para que aconteça isso com as nuvens, acontecem algumas mudanças, né? Como assim, ó? Nós temos a água dos rios e mares, elas são aquecidas, aí evapora. Quando ela evapora, fica na atmosfera e depois se condensa. Quando ele se condensa, ele deixa as nuvens carregadas. Aí depois existem as chuvas. Então, eles estão muito ligadas. Em outras palavras, vocês colocariam assim, ó. As chuvas vêm das nuvens que são formadas a partir da evaporação da água dos rios e da condensação. Tá certo? Na quarta questão, era para vocês responderem, né, que é na página 69, que são só as duas questões da página 69, é para dizer qual a importância da vegetação para o ciclo da água. Eu até pedi para vocês lerem um textinho dessa página 69, que tem uma partinha que vai ter até essa imagem aqui, ó, que ela explica muito bem a relevância dessa vegetação para o ciclo da água. Por quê? Porque essa vegetação, ela protege o solo. E quando ela protege o solo, ela ajuda para que o solo absorva mais a água. Tá certo? Então, a importância, em resumo, seria isso. Já na quinta questão, ele diz assim, ó. O que poderia acontecer se a vegetação dos morros e das margens de rios fossem removida para dar lugar a construções? Então, nessa mesma páginazinha, tem uns parágrafos que discute bem isso. Ela até ilustra aqui, ó. Aconteceria isso, basicamente. O que é isso? Quer dizer que se nós não temos essa vegetação aqui, ó, perto das margens dos rios, o que é que aconteceria? A água ela não ia ser bem absorvida. Como ela não ia ser absorvida, então ia acarretar grandes consequências. Principalmente a gente pode identificar aqui a erosão e vários deslizamentos, tá certo? Então vamos proteger a natureza, porque só assim nós temos um ambiente mais saudável. Então nossa correção é essa, meus amores. Até a próxima aula.